agradecer ao Senhor por mais uma semana abençoada que nós tivemos. Oh Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Nós confiamos e esperamos em Ti, Deus. Te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui em um só espírito, em um só coração, em uma só fé, podendo Te render todo louvor e toda adoração a Ti, reconhecendo que não há outro Deus a não ser a Ti, Jesus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós colocamos o Brasil, nós colocamos este país, essa nação diante de Ti, Jesus. Nós colocamos todas as nações diante do Senhor, Pai, e reconhecemos que Tu és Deus acima de tudo, que não há outro como Tu, Pai. E nós nos rendemos a Ti, Senhor. Que o Senhor possa alcançar agora, Senhor, onde quem estiver nos assistindo, louvando junto, Pai, que o Senhor toque cada coração agora, Deus. Que o Senhor venha nos encher e nos preencher com a Tua presença, com a Tua unção, Pai. E que essa unção venha quebrar todo jugo, Pai. Venha despedaçar agora todo jugo de escravidão, ó Deus. Porque somos um povo livre. Somos um povo livre para Te adorar, Deus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Reconhecendo que não há outro como Tu. Que onde Teu Espírito está aí a liberdade, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Lleno de esperanza.
Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então
Boa noite, é com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra, compartilharmos com vocês, podermos aprender um pouquinho mais, podermos entendermos um pouquinho mais, podermos entender aquilo que o Senhor fez para nós, como povo de Deus, como Igreja de Cristo. Estamos passando momentos diferentes, podemos dizer assim, momentos que não nos lembramos de ter acontecido algo igual o que estamos passando nesse momento, nós como Igreja de Cristo. E a palavra, ela nos ensina, ou ela sempre nos ensinou, que nós precisamos ter uma vida em Deus, independente das pessoas, independente da igreja, independente das circunstâncias, que nós precisamos viver uma vida em Deus. E assim, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos isso. Eu me recordo no passado, um pastor, ele falava que iria chegar um tempo que a Bíblia ela tinha que estar dentro do nosso coração, que a gente precisava, ter pleno conhecimento a respeito da palavra de Deus, ter pleno conhecimento a respeito da vontade de Deus e ter uma plena comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Uma comunhão de adoração, uma comunhão de oração, ou seja, uma comunhão plena. E que era necessário que a gente se apaixonasse, que nós tivéssemos uma paixão pelo Evangelho, porque chegaria tempo em que aquilo que nós conhecemos ou aquilo que nós vivemos como igreja poderia ter um fim. Eu não estou dizendo que isso vai ter um fim, eu estou dizendo que nós passamos um momento e ainda estamos vivendo um momento diferente em relação a todas essas coisas. E por isso nós estamos fazendo essa ministração online, por isso que nós estamos fazendo essa ministração, gravando essa ministração para vocês, vocês nas suas casas e nós aqui, para que possamos cada vez mais entender, conhecer e compreender tudo a respeito do reino, tudo a respeito do Evangelho do reino. Então isso me leva para a carta de Gálatas, quando Paulo ele fala para a igreja, essa igreja dos Gálatas, ele fala a respeito de algo que ele viveu, de algo que aconteceu com ele, de algo que ele aprendeu e ele sobreviveu sozinho. Ele relata que ele passou 3 anos no deserto, sem estar com ninguém, sem ter comunhão nenhuma. E Paulo relata que ele não teve comunhão com os discípulos. Paulo não conheceu a Jesus Cristo pessoalmente, como Pedro, Tiago, João e os demais discípulos conheceram. Paulo teve um encontro com ele. Paulo teve uma visão. E naquela visão, Paulo, entendeu perfeitamente o que ele precisava fazer para entrar dentro do coração de Deus, para poder viver a plenitude do reino de Deus na vida dele e ser uma pessoa a qual iria levar o Evangelho, a qual iria estabelecer a palavra de Deus segundo aquilo que Deus havia dito para ele naquele dia que havia encontrado ele. Então Paulo relata aqui que ele andou sozinho durante todos esses anos. E qual era a comunhão de Paulo? Qual era o relacionamento de Paulo? A relação de Paulo era com o Espírito Santo. Paulo ele recebeu o Evangelho, ele conheceu a Cristo e os relatos diz que alguém orou por ele e ele foi cheio do Espírito Santo e que naquele momento, ele teve que sair de Damasco e ele foi soltado pela muralha e ele foi para o deserto. E quem estava com ele no deserto? Apenas o Espírito Santo. E ali ele teve então profunda comunhão com o Espírito de Deus. E ali então ele recebeu toda a revelação da palavra. E ali então ele se torna esse grande homem, se torna esse que é visto como o maior dos discípulos.
o maior dos discípulos, aquele que escreveu mais no Novo Testamento, aquele que, sabe, ele que ensinou a igreja a comandar a igreja, a nova igreja de Cristo, vamos dizer assim. Paulo ensinou à igreja os procedimentos, Paulo ensinou como ela andar. Então, nós vamos entrar dentro da palavra de Deus aqui para nós aprendermos um pouco mais a respeito disso, para que a gente possa, nesses momentos em que nós não temos um lugar, muitas vezes, para estar, para congregar, não temos as pessoas para estar do nosso lado, mas saiba de uma coisa, meu irmão, nós temos a Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós nunca estamos sós. Quando Jesus disse que não nos deixaria sozinho, não nos deixaria órfão, Ele enviou o Espírito dEle, e o Espírito Santo dEle mora, habita em nós. E a palavra de Deus diz que Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso professor, aquele que nos ensina todas as coisas, e que nos ensina a respeito do Evangelho do Reino, e nos ensina tudo aquilo que nós necessitamos. É Ele que nos traz conhecimento, é Ele que nos traz sabedoria, é Ele quem nos enche do poder de Deus, é Ele que traz a plenitude do poder de Deus em nós, para que a gente possa suportar os dias maus, para que a gente possa vencer todas as batalhas a qual os inimigos têm colocado, a qual o inimigo tem colocado diante de nós. Então vamos para a palavra. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11, diz o seguinte, Paulo diz o seguinte aqui, então, ensinando essa igreja, Paulo diz o seguinte: mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então, olha o que Paulo diz: o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. E Paulo explica. Então Paulo diz, como eu estava falando anteriormente, Paulo diz assim no versículo 12: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então note que Paulo, ele deixa bem claro, ele não aprendeu com ninguém, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, pela revelação de Jesus Cristo. Todo o conhecimento de Paulo veio do Senhor, veio pelo Espírito Santo de Deus. E por que eu estou falando isso? Por que nós estamos falando isso nesse exato momento? Porque eu quero dizer para vocês que nesse exato momento é um momento em que nós precisamos entender isso e que precisamos viver isso. Nós precisamos viver a plenitude de Deus em nossas vidas. E precisamos entender que, assim como Paulo naquele momento estava sozinho, mas tinha o Espírito de Deus nele, tinha Jesus Cristo junto com ele, eu e você temos a mesma condição, o mesmo Espírito, o mesmo Cristo está em nós. E nos capacita para vencer todas as ciladas, nos capacita, sabe, para entender o Evangelho, entender todas as coisas. Esse Espírito Santo nos capacita. Esse Jesus que vive em nós nos ensina todas essas coisas. Então Paulo mostra aqui, dizendo a eles, falou assim: eu não aprendi com ninguém, não havia ninguém para me ensinar essas coisas.
Mas eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, assim, Jesus Cristo, assim, o Espírito de Deus que habita em você, para te ensinar todas as coisas, para te mostrar os caminhos do Senhor, para te livrar das ciladas do inimigo, para te dar sabedoria em meio a tudo aquilo que você está, em meio às coisas que você faz. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um espírito de sabedoria. A palavra de Deus diz que esse Espírito, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o ontem, o hoje, ele sabe o amanhã, ele sabe do projeto de Deus para você. Você sabia que o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que esse Espírito sabe o projeto de Deus para a sua vida? O salmista diz que há um projeto de Deus quando nós fomos gerados, e aqui Paulo também fala, quando ele foi gerado no ventre da mãe dele. Já havia um projeto, já havia algo, Deus havia falado, e quem vai transmitir a nós isso? O Espírito Santo, que está em nós. Ele vai transferir para nós esse conhecimento. Quando a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa é a verdade. A verdade é Cristo, a verdade é aquilo que já foi estabelecido, a verdade é aquilo que já foi escrito a meu respeito e ao teu respeito. Meu irmão, saiba que é algo que Deus escreveu e desejou no coração dele, desde a fundação do mundo, ao teu respeito. Saiba que se eu e você estamos vivendo nessa geração é porque Deus tem um motivo para isso. É algo que Deus estabeleceu e colocou eu e você nessa geração porque Deus tem algo a ser estabelecido através da minha vida e da sua vida. E para onde nós precisamos ir então? Para o coração do Senhor, para a presença de Deus. Precisamos ir para a adoração, precisamos ir para a oração. Precisamos estar em santificação e buscar essa santificação. Então Paulo relata que ele não aprendeu com ninguém. Ele aprendeu com o Espírito de Deus. Tá? Vamos continuar então. Versículo 18. Depois passaram 3 anos. Fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então Paulo diz que depois de passado 3 anos, nota, 3 anos se passa da conversão de Paulo até que ele vai ao encontro de Pedro em Jerusalém. E passa com Pedro 15 dias, em comunhão com Pedro. Pedro havia conhecido Jesus, Pedro havia andado com Jesus, Pedro havia dormido com Jesus, e Paulo não. Paulo era um fariseu, um perseguidor da igreja primitiva. Paulo tinha o quê? Paulo tinha conhecimento da lei. Ele tinha profundo conhecimento da lei. E Paulo diz que a lei, ela nos conduz, ela não traz salvação, ela nos conduz a Cristo e à fé. Então, se você falar assim, a lei não tem serventia, sim, meu irmão, ela tem serventia. Ela nos conduz a Jesus Cristo e à fé. É para isso que serve a lei. A lei é uma maneira de condução para que eu chegue a Cristo e para que eu chegue à fé. E isso eu preciso entender. Então, Paulo diz que não aprendeu com ninguém. 15 dias ele esteve então com Pedro e também esteve com quem mais? Versículo 19. E não vi nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Paulo fala então, eu não vi ninguém mais, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então Paulo esteve com esses 2 homens que conheciam a Cristo. Então eu estou falando isso para que a gente chegue num ponto. Se tem algo que eu e você precisamos, é do Espírito Santo do Senhor, é do Espírito Santo de Deus. Eu e você já temos a Cristo. E se você não tem a Cristo,
você pode ter a Cristo. A palavra de Deus diz que se eu confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, Ele vem até mim. Eu preciso confessá-lo, ou seja, eu preciso aceitar Ele como Senhor da minha vida. E quando eu aceito o Senhor, a Ele como Senhor da minha vida, quando eu reconheço que Ele é Senhor da minha vida, então Ele vem a mim, e junto com Ele traz quem? O Espírito Santo. Traz o Espírito Santo junto com Ele. E quando Ele traz o Espírito Santo com Ele, Ele traz toda a possibilidade de você andar em pleno conhecimento, de você adquirir toda a sabedoria, de você conhecer tudo a respeito de Jesus, tudo a respeito da palavra, tudo a respeito de Deus, de você ter toda a revelação. E nós estamos falando a respeito disso, justamente por esses momentos. Eu não quero que você fique triste, eu não quero que você se sinta abandonado nesses dias. Eu não quero que você pense que você está sozinho, meu irmão, nós nunca estamos sozinhos. Se você se sentir só, vá para os braços do Senhor, vá adorá-lo, abra sua boca e diga a Ele aquilo que Ele é. Diga a Ele aquilo que Ele representa para você, aquilo que Ele é em você. Sabe, nesses dias eu estava escutando um pastor, não me lembro o nome dele, e eu estava de passagem, assim, sabe, meio que passando, e eu sentei e peguei aquela ministração pela metade, peguei ele falando algo, e eu achei algo muito interessante. É algo que muitas vezes nós sabemos, mas nós não entendemos, ou seja, isso se chama revelação. Nós sabemos que está aqui, mas não temos o pleno entendimento aqui no nosso coração. Nós sabemos que está aqui. E eu posso dizer algo para você? Nós vivemos um tempo em que nós pegávamos as pessoas e queríamos que as pessoas trabalhassem para nós, até no Evangelho. Sabe, estava tão cômodo que nós falávamos assim: pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, e nós colocávamos as pessoas a orar por nós, e nós não íamos muitas vezes fazer aquilo que nós devíamos fazer. E eu, sabe, desde que eu conheci um pouquinho mais, que eu comecei a folhear essa Bíblia, eu entendi que ninguém pode fazer nada por mim. As pessoas podem me ajudar, sim, os pastores podem, sim, nós estamos aqui para ajudar, sim. Só que, meu irmão, eu descobri uma coisa nisso: a fé não tem garupa. A fé não tem garupa. Ninguém pode ser levado pela fé do outro. A salvação, ela não tem garupa. Ela é individual. Então eu, sabe, meditando sobre isso, eu comecei, sabe, a entender algo. Eu falei, acho que Deus está fazendo algo nesse tempo. Para quê? Para que a igreja se volte para Ele. Para que a igreja se volte para Ele. Para que a igreja entenda que Ele é o único caminho. Que não são as pessoas, mas sim Ele, Cristo. Quando a palavra de Deus chama o Espírito Santo dele de professor, de mestre, de ensinador, saiba que isso é a verdade. Saiba que isso é toda a verdade. Então, meu irmão, eu quero que você vá para esse lugar. Eu quero que você entre no seu quarto de oração. Eu quero que você tenha plena comunhão com o Senhor. Eu quero que você entre no seu quarto de adoração. Eu quero que você chegue para o Senhor e fale: Senhor, me ensina, me mostra a verdade, me ensina a respeito disso aqui, me ensina a respeito desse capítulo, me ensina a respeito da Bíblia, me ensina a respeito de Jesus, me ensina a respeito de mim mesmo. Percebeu que muitas vezes nós não sabemos a nossa vocação, o nosso chamado? Às vezes as pessoas falam assim: irmão, não sei qual é o meu chamado. Peça ao Senhor, pergunte a Ele.
Eu creio que nesses momentos com a qual nós estamos passando, nós estamos tendo essa oportunidade de ir até Ele, de conversar com Ele, de abrir o nosso coração a Ele, para que Ele nos ensine, para que Ele mostre o projeto estabelecido desde o ventre da mãe, desde o dia que você começou a ser gerado. Deus estabeleceu um projeto, um propósito na tua vida. E saiba que isso é a verdade. Em relação às coisas do mundo, como eu disse para você, então um dia eu passando pela sala, eu sentei e peguei aquela ministração e eu entendi, sabe, mais profundamente uma coisa que Jesus fez por nós. E por que eu vou te falar isso? Porque eu não quero, meu irmão, de forma alguma, que você se sinta só ou abandonado. Eu não quero de forma alguma que você, sabe, fique triste por muitas vezes estar em casa, por muitas vezes não estar na igreja, na comunhão dos irmãos. Saiba que tem alguém lá junto com você, desejando essa comunhão, sonhando com essa comunhão, vamos dizer assim. Então esse pastor falou algo, e quando ele falou aquilo entrou dentro do meu coração, e aquilo me trouxe alegria. Isso está lá em Hebreus no capítulo 2, e eu vou ler para nós. Eu quero dizer algo para você. Se eu e você entendermos a plenitude desse versículozinho, é apenas um versículo. Se eu e você entendermos isso, eu digo algo: ninguém nos para, nada pode nos parar. Então olha aqui o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, tá? Eu vou ler no versículo 14. E visto como seus filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte, ele está falando de Cristo, tá? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Para um pouquinho aqui. Olha o que Jesus Cristo fez. Isso é revelação do Espírito Santo. Olha o que Jesus Cristo fez. Nós entendemos que Jesus morreu na cruz, nós sabemos que Ele morreu, nós sabemos que Ele morreu para nos dar salvação, nós sabemos disso. E nós cremos nessa salvação. Só que foi muito além, meu irmão. Na última live que nós fizemos, eu falei um pouquinho a respeito disso. Foi muito além. Essa salvação foi muito além. A morte de Cristo, ela foi muito além. Vamos colocar um parâmetro para a gente conseguir entender isso. Olha uma coisa que foi feito. E que a palavra de Deus está dizendo aqui. Jesus Cristo, Ele fez algo, sabe? A palavra de Deus diz que Ele é ontem, hoje e eternamente. Então o que Ele fez? Ele foi lá na morte e venceu ela, porque Ele morreu e ressuscitou. Então Ele venceu a morte. Para quê? Então aqui a palavra de Deus diz, para que nós, eu e você, não tivéssemos medo da morte, e que esse medo colocaria nós em prisão durante a vida. E olha o que está acontecendo hoje. Olha o que está acontecendo hoje.
As pessoas estão com medo da morte. Já houve pessoas que suicidou, mas com medo da morte, com medo do que as pessoas estão falando desse vírus, estão com medo desse vírus, estão com medo da morte. E o que acontece então? O medo da morte está colocando as pessoas escravas durante a vida, e tirando aquilo a qual, sabe, é primordial, aquilo que é toda a essência do Evangelho, que é a liberdade. A palavra de Deus diz que Ele quebrou o cativeiro, Ele levou o cativeiro, e Ele colocou os homens em liberdade, Ele colocou a igreja em liberdade, Ele colocou os filhos dEle em liberdade. Então, meu irmão, nós vivemos livre, nós não vivemos mais em servidão, e não é a morte que vai produzir medo. Por quê? Porque Jesus Cristo já venceu a morte. Você fala, sim, meu irmão, mas Jesus venceu a morte, e daí, meu irmão, sabe o que acontece? A morte não pode vencer você, a morte não pode segurar você, porque assim como Cristo, Ele passou da morte para a vida, assim eu e você vamos também da morte para a vida. Eu e você vamos da morte para a vida, nós vamos passar pela morte, assim como o próprio Cristo passou por ela. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, o versículo 15: e nos livrasse de todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O medo da morte traz a servidão. Então eu quero que você não tenha medo dessas coisas. Eu quero que você saiba que Jesus Cristo já venceu. E eu quero que você vá para a presença dEle e fala, Pai, obrigado porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor venceu isso por mim. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é absoluta. Obrigado, Pai, porque o Teu Filho é absoluto, e que não há nada que te possa ser impossível. O Senhor venceu todas essas coisas. Salmo 91 diz que praga nenhuma chega à minha casa, ao meu lar, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Saiba, meu irmão, que isso foi conquistado lá na cruz. Você vai falar assim, mas o que tem a ver com aquilo que Paulo estava falando? Tudo tem a ver. Paulo entendeu tudo isso pelo Espírito, pela comunhão. E alguns estudiosos falam que o livro dos Hebreus foi escrito por Paulo, alguns, há divergência disso, mas alguns falam que Paulo escreveu esse livro. Isso é a revelação do Espírito, é a revelação daquilo que foi feito por mim e por você. Isso produz fé dentro de nós, fé a qual o inferno não pode nos parar, onde as enfermidades não podem nos parar, onde as adversidades não podem nos parar. Observe uma coisa, tudo gira em torno do medo, e o medo traz o que? A servidão, a escravidão. Aqui mesmo nesse livro diz que o medo anula a fé. Então eu não quero que você tenha medo, eu quero que você tenha plena comunhão. Eu não quero que você saia pela rua como um super-herói, não estou dizendo isso. Eu quero que você tenha comunhão com o Espírito Santo, adoração, comunhão, oração. Para quê? Para que essa fé, ela venha produzir essa condição. Essa condição. Eu até brinco com isso. Você sabia que Paulo ele entrava num barco, o barco afundava. E eu te pergunto, Paulo morreu? Não. Paulo foi, brincando, falando assim, Paulo foi um dos maiores afundadores de barco que tinha. E isso está aqui na palavra.
Paulo foi picado por serpentes. A serpente morreu, ele não. Daí você vai falar para mim, mas irmão, Paulo morreu sim. Mas o dia que chegou o dia da partida de Paulo, Paulo tinha plena convicção, e essa convicção que eu e você precisamos ter, nós vamos passar pela morte, nós vamos para a glória, nós vamos para aquele lugar a qual Cristo disse, Ele disse, eu vou para o Pai, preparar para vocês moradas, então eu vou para o Pai. A morte não pode me segurar, a morte não pode me fazer de escravo durante essa vida. Eu fui livre, eu e você fomos livres, por quem? Por Cristo. E quem vai nos revelar isso? O Espírito Santo. Então essa comunhão que eu e você temos com o Espírito Santo de Deus, em oração, em adoração, em jejum, em louvor, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essa revelação ela venha. E qual foi a revelação que Paulo recebeu então? Se a serpente me picar, não vai acontecer nada. Então Paulo não vivia em tormento por causa das serpentes. Paulo não vivia em tormento por causa dos perigos do mundo. Paulo não vivia em tormento quando a tempestade vinha sobre o barco. Paulo diz que ele passou por vários perigos de morte. Paulo diz isso, que ele passou. Vamos lá, eu vou procurar aqui. Achei de primeira, tá? 2 Coríntios capítulo 11. No versículo 23, então, aqui Paulo relata sobre as coisas que lhe aconteceram, algumas coisas que lhe aconteceu, tá? Então vamos lá, vamos ler. Então, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Então aqui Paulo relatando as coisas que aconteceram com ele. Em perigo, ele falou assim, imensos. Açoite, muitos. Eu falo algo para você a respeito disso. Quando eu comecei, sabe, quando comecei a entender algumas coisas, um dia alguém chegou para mim e falou assim, ó, você vai pregar o Evangelho. A primeira coisa que eu falei, eu quero pregar o Evangelho? Não, moço. Eu fui ler a Bíblia lá, os caras que pregam o Evangelho, ó, o cacete comia. Quem estava mentindo para mim? Satanás, meu inimigo. Estava me pondo medo. Estava me querendo pôr em servidão. Não, meu irmão, é mentira isso. É mentira isso. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, ó irmão, os pastores são tudo pobres. Mentira! A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, por amor de mim se fez pobre, para que eu fosse enriquecido. Então a verdade é que eu tenho abastança. Essa é uma verdade, eu preciso entrar na revelação dela. E eu estou falando a respeito de como entrar nessa revelação. E assim todas as coisas. Então Paulo diz, em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Paulo diz que 3 vezes ele sofreu naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo nos rios, muitas vezes, em perigo de salteadores, muitas vezes. O que Paulo está dizendo? Ele falou assim, eu passei por todos esses perigos. Ele estava falando que ele passou muitas coisas, mas havia algo nele.
e algo em você, algo em mim, e que é o Espírito Santo do Senhor. É a revelação da palavra de Cristo, a revelação daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Então, meu irmão, não deixe o medo te atormentar. Tem pessoas deixando o medo atormentá-las. Não deixe o medo te atormentar. Não deixe a circunstância te atormentar. Não deixe, sabe, as tribulações te atormentar. Não deixe esse momento te atormentar. Eu posso dizer uma coisa para você. Eu acho que eu e você e todo o Brasil, todo o nosso país, vamos sair muito melhor dessa situação. E se você falar para mim, irmão, qual é a base que você tem? Eu digo, está aqui a base, a palavra. A palavra de Deus diz que tudo que nós oramos, nós recebemos. Tudo que nós oramos, recebemos. Todas as orações são ouvidas perante o Senhor e todas elas são respondidas. E se você me perguntar, mas eu tenho orado e não tenho visto a resposta dela, entenda uma coisa. Um dia eu falei sobre isso. Nós abandonamos muitas vezes as nossas orações. Nós oramos e abandonamos ela. Eu oro hoje, oro amanhã, oro 3 dias, 4 dias, 5 dias e desisto dela. Ah, não recebi, desisto dela. Não é assim. Não é assim. A palavra diz que nós precisamos edificar a nossa fé, ou seja, nós precisamos construir, nós precisamos fazer com que a nossa fé cresça. Então, quando eu oro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que velar pela oração que eu fiz. E velar como? Dentro da palavra. Então, quando eu faço uma oração, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar ao Senhor aquilo que Ele diz a respeito daquilo que eu estou orando. Ou seja, eu preciso de uma base para ela. Eu preciso de uma base para a minha oração. Se eu oro a respeito de uma enfermidade, eu preciso de uma base a respeito da enfermidade, daquilo que Deus diz a respeito da enfermidade. Então eu vou ler e vou falar a respeito daquela base. Para quem? Para mim, em oração, em confissão, em adoração, em agradecimento, em louvor. Eu vou agradecer a Deus e vou falar, Senhor, está escrito na Tua palavra. O Senhor diz que praga nenhuma chega à minha casa. E tem mais, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível e que não há nada que te seja impossível. E se não há nada que te seja impossível, então o que está escrito aqui é a verdade. Entenda, meu irmão, eu e você temos um opositor. Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel orou. 19 dias, se eu não estou enganado, chega a resposta da oração. Daniel desistiu da oração? Não. E quando o anjo chegou com a resposta da oração, o que o anjo disse a ele? Daniel capítulo 9. Falou, Daniel, no primeiro dia que você empenhou teu coração, que você orou, naquele dia o Senhor ouviu ela. E eu vim, diz o anjo, eu vim para trazer a resposta. Eu vim. O que aconteceu? O próprio anjo relatou que havia um opositor que estava fazendo o quê? Que segurou o anjo para que a resposta da oração não chegasse. É aonde que entra eu e você. Então, eu oro, o Senhor envia a resposta da oração. Então, por isso que eu não posso desistir. Há um opositor daquela resposta, daquela oração. Então, eu e você vamos entrar no Senhor, vamos entrar em adoração, mostrar ao Senhor a verdade, não é exigir nada dele, mostrar, falar, Senhor, está escrito na Tua palavra. Quando eu vejo Moisés intercedendo pelo povo, o Senhor chega para Moisés e falou, Moisés, eu vou destruir todos eles, eu não preciso deles, eu preciso de você. Eu preciso de você, Moisés, eu não preciso deles.
Eu vou destruir todos eles e eu e você nós vamos fazer aquilo que eu projetei, aquilo que eu estabeleci. Nota uma coisa, o Senhor não havia abandonado aquilo que Ele havia planejado. Meu irmão, Deus nunca abandona aquilo que Ele planejou. O que acontece? Vamos dizer assim, é comigo ou semigo. É assim que acontece. Ou eu entro, ou entra alguém no meu lugar. Então Moisés, naquele exato momento, falou: Senhor, o que vão dizer de ti? O Senhor disse que colocaria essa nação na terra prometida. O que vão falar de você, Senhor? Vão dizer que o Senhor não conseguiu. Então o Senhor volta atrás e fala: é verdade, Moisés. Deus, Ele sabe de todas as coisas, meu irmão. Ele só estava esperando ouvir aquela palavra de Moisés. Você estava esperando aquela palavra de Moisés. Ele estava esperando que justamente Moisés entendesse que aquilo que ele fala jamais volta atrás. Aquilo que ele diz, meu irmão, jamais volta atrás. Então, para nós encerrarmos, saiba de uma coisa: eu e você somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Saiba que Jesus Cristo, Ele foi lá no futuro, venceu a morte, para que eu e você não tivéssemos problemas durante essa trajetória. Para que eu e você, nessa trajetória, sabe, eu e você, nessa trajetória, nós não tivéssemos medo, nós tivéssemos plena convicção daquilo que ele fez. Então ele estava só mexendo com Moisés, falou: Moisés, eu vou parar tudo isso aqui. Moisés falou: não, Senhor, o Senhor disse que colocaria todo aquele povo lá, toda aquela nação, o Senhor colocaria na terra prometida. Meu irmão, Moisés estava dizendo para o Senhor, falou: Senhor, o Senhor, nada te pode ser impossível. Mesmo que esse povo não queira, mas o Senhor consegue fazer isso. Era isso que ele estava dizendo. Mesmo que esse povo não queira, o Senhor consegue fazer, porque aquilo que o Senhor fala, jamais o Senhor volta atrás. Então eu quero que você tenha isso em mente. Tudo que a palavra de Deus diz é verdade. Jesus venceu a morte para que você não tivesse medo algum, nenhum medo durante essa trajetória, nenhum. Então eu e você precisamos ter plena convicção que Jesus venceu e eu e você vencemos também. E que não é a morte, não é o pecado, não é, a dificuldade, não é se o barco afunda ou não afunda, que nem eu falei a respeito de Paulo, não é se a cobra vai picar, não é se o vírus vai chegar, se ele vai te alcançar. Nada disso, meu irmão, pode te parar. Nada disso pode te parar. Porque o Deus do impossível, Deus do impossível, fará com que tudo seja possível, como Ele disse na palavra dEle: tudo é possível ao que crê, e eu e você somos contados com os que creem. Amém? Eu e você somos contados com os que creem. Eu vou fazer uma oração agora, para nós encerrarmos. Eu vou orar pela nossa nação, eu vou orar pela sua casa. E eu espero que essa palavra, ela tenha entrado no seu coração e ela tenha ido naquele cantinho mais obscuro dele e vai trazer mudança, vai trazer liberdade. Porque a própria palavra do Senhor diz que para a liberdade foi que o Senhor Deus nos libertou. Então nós vamos orar agora. E eu digo assim: Pai querido, eu te bendigo pelo Teu Filho Jesus Cristo. Eu te bendigo pelo Teu Espírito Santo. O Espírito Santo de sabedoria, de poder,
que está em mim, que está em nós. O teu Filho Jesus Cristo, aquele que é o consumador da vida, aquele que venceu todas as coisas para que eu e você vencêssemos também. Eu reconheço que Ele é Senhor e Todo-Poderoso. E eu digo agora em nome de Jesus, que toda arma do inferno forjada contra a minha vida e a tua vida não prospera. Que toda arma do inferno forjada contra mim e as tuas finanças não prospera. Que toda arma do inferno forjada contra o meu trabalho e o teu trabalho não prospera. Eu digo que toda arma do inferno forjada contra a tua saúde e contra a minha saúde não prospera. Eu digo que toda arma do inferno forjada contra a tua casa, contra a minha casa não prospera. Que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que nada pode parar o agir e o fluir do Senhor na minha vida e na tua vida. Eu e você, toda a igreja de Cristo, é mais que vencedora sobre todas as coisas. Pai, que a tua palavra, aquilo que o Senhor disse a respeito dela, irá se cumprir sobre essa nação. Porque a tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e eu vivo nessa nação. Você que está me ouvindo vive nessa nação, e o Senhor é meu Senhor e teu Senhor. Então feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é o Deus dessa nação, e eu declaro paz sobre essa nação, eu declaro paz sobre a tua casa, eu declaro vida sobre essa nação e vida sobre a sua casa, e eu digo que esse espírito do inferno de mentira, esse vírus do inferno de mentira, não vai mais agir sobre a minha cidade, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre o meu estado e sobre a nossa nação, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Eu e você somos mais que vencedores, em o nome de Jesus. Fica em paz, meu irmão, e Deus abençoe a tua semana, e que haja suprimento em abundância sobre a tua casa, em o nome de Jesus. Amém.